Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, lendo notícias científicas e dessa vez vamos falar sobre aquecimento global e mudanças climáticas. Infelizmente, estamos sentindo já os exemplos das mudanças climáticas, principalmente aqui no Brasil. Eu gravo agora do momento em São Paulo que estamos vivendo talvez a maior onda de calor. Vai saber se ano que vem não vamos ter uma onda maior ainda. E as projeções de temperatura são de 39 a 40 graus para essa semana. Isso falando da temperatura em si. Sem falar da sensação térmica. As pessoas vão passar muito mais calor do que 39 graus e 40 graus. Principalmente as pessoas que não estão tão acostumadas com um calor tão grande assim. E esse é um dos exemplos que já se dava há muitos anos atrás sobre como as mudanças climáticas iriam alterar o clima das regiões. E nós estamos vivendo vários exemplos deles, inclusive temos essa onda de calor, temos as tempestades lá no sul, infelizmente, seguidas de ciclone, temos alguns problemas como a falta de chuva na região amazônica. E nós temos dados científicos que saíram numa matéria do UOL lá do dia 11 de novembro, estou gravando no dia 3 de novembro, e nós vamos ler ele um pouco, que é sobre a desertificação da Caatinga. Faz muitos anos que os cientistas, ecólogos e climatólogos falam sobre como, com um provável aumento das temperaturas, com uma mudança climática, transformaria o nosso semiárido, que é um clima seco, mas que tem bastante possibilidade de vida, tem chuvas periódicas, se tem sim uma possibilidade de agricultura, de animais, de uma floresta, mesmo que seja uma floresta seca e diminuta, se tem uma possibilidade de vida, iria se transformar num completo deserto com o passar do tempo e com o aumento da temperatura. Iria de um semiárido, que é um clima seco, mas que ainda assim existe alguns elementos como chuva, para um árido completo, que é o deserto, que é 40 graus ou mais de dia e à noite menos 2 graus. Então a gente tem dados já mostrando que, infelizmente, o avanço do árido está acontecendo no Brasil. E não só isso, o avanço do semiárido, porque as projeções já mostravam isso, que o semiárido iria se transformar no árido e biomas como, por exemplo, o cerrado ou quem sabe até outros biomas iriam começar a secar, iriam começar a ter menos chuvas e iriam para um semiárido, ou seja, iriam começar a ficar muito mais parecido com a caatinga. Então, hoje a gente vai ler um pouco e vai comentar um pouco sobre isso. Vamos lá para a notícia que é do Carlos Medeiros, lá no UOL. Brasil registra pela primeira vez região árida de desertos, apontam estudos. Pela primeira vez, mapas climáticos produzidos com dados dos últimos 30 anos apontam que o Brasil tem áreas com clima árido, similar ao de desertos. Isso foi causado pelas mudanças climáticas que aumentaram a temperatura da Terra, associada à degradação gerada pelo humano. Uma nota técnica produzida por cientistas do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgãos do governo federal, alerta que o índice de aridez caiu a patamares inéditos, aumentando áreas em desertificação. O documento já foi entregue ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e demais órgãos que devem compor o plano de ação de mitigação do problema. Abre aspas para o pesquisador do INPE, né, o Javier Tomazella, e coordenador do estudo. Nosso levantamento utilizou dados de até 2020 e no novo mapa aparecem essas áreas áridas, mais precisamente na região norte da Bahia. A gente nunca tinha visto isso antes. Essa é a primeira vez. Então, para quem não manja, para quem não está muito associado, o CEMADEM é um órgão que monitora algumas questões de mudanças climáticas e provavelmente de desastres naturais. Eles usam uma série de tecnologias para prever tempestades, tentar prever tempestades que serão muito fortes, ciclones, queimadas, qualquer coisa desse tipo. Então ele tem acesso a uma grande tecnologia. E o INPE, com as suas limitações, mas comparando, que eu acho que fica interessante para a gente entender, é a nossa NASA. Então eles têm acesso a vários tipos de sonares, de radares, dá para fazer esse tipo de investigação. E eles fizeram, geralmente, esse tipo de análise é feito com bases, né,
fatos climáticos, né? Ou seja, eu vou pegar quais são os dados, o que caracteriza uma região árida, qual que é a temperatura, qual que é a umidade, qual que são os ventos, qual que é a sensação térmica, como que é o terreno, como que é a região, como que é a vida, como que é a biota, né, daquela região, e vou fazer uma espécie de comparação. Vamos ver se essas regiões aqui do semiárido do Brasil são cada vez mais parecidas com o árido, estão parecidas com árido ou não estão parecidas com árido. Com árido, né? Falei ário, como se a minha pronúncia foi maravilhosa. Então, nessa comparação que a gente faz, que os cientistas fazem, eles vão conseguir delimitar se essas regiões estão cada vez mais parecidas, se essas regiões não estão parecidas, ou se estamos num progresso entre as regiões, né? E aí foram desenvolvidos, com esses dados, 2 mapas que eu gostaria de mostrar aqui. Primeiro, a delimitação do semiárido brasileiro. O que acontece? A delimitação do semiárido brasileiro, em primeiro momento, pode parecer que está totalmente igual. Então, são mapas comparativos. Então, o semiárido em 2017 e o semiárido em 2020. Então, a primeiro olhar assim, pode parecer que está totalmente igual, que não tem nenhuma mudança e que o semiárido está estático como deveria estar. Mas quando a gente olha com um pouquinho mais de cuidado, uma região específica, uma fronteira específica aqui, 2 na verdade, eu diria, a gente começa a ver uma pequena progressão do semiárido e que isso pode colocar um sinal de alerta. Por quê? Uma das grandes dificuldades que nós tivemos com as alterações climáticas e o aquecimento global é o fato de que, para se provar a existência disso, para se provar a existência das hipóteses, ou seja, a hipótese da desertificação ela é muito antiga, ela não é de hoje. Muitos cientistas já falavam isso. O próprio aquecimento global não é uma hipótese recente do que aconteceria com a Terra se nós continuássemos, não sei conjugar, no passado que eu quero conjugar, se a gente continuasse a poluir, se continuássemos a jogar gases de efeito estufa na atmosfera. Mas leva muito tempo para essas mudanças acontecerem. E isso foi uma das grandes dificuldades, porque governos, políticas públicas, até nós em geral, pessoas em geral, não é que nós somos burros, mas nós, como seres humanos, às vezes vemos a mais curto e médio prazo. E as mudanças demoraram para chegar, mas agora estão chegando, mas demoraram muito tempo. Então, se teve muita fake news, durante muito tempo as pessoas não acreditaram no aquecimento global, mas hoje, cada vez mais, aquilo que foi previsto, não porque os cientistas ou os estudiosos eram, sei lá, futurólogos, tinham poderes, tinham bola de cristal para ver o futuro, mas porque eles estavam analisando dados do clima e da atmosfera, está se comprovando. Se você vir aqui comigo, ó, acompanhar o meu mouse para essa região, qualquer coisa na edição eu coloco também, eu coloco algum efeito aqui que te mostre. Para a região do Maranhão aqui, ó, se você comparar, ó, tá vendo aqui em 2017, essa região de fronteira entre o Maranhão e o Piauí, e esse interior do Piauí aqui, o semiárido está avançando. Então lembra que eu falei? Alguns, alguns biomas podem começar a se tornar semiárido com o aumento da temperatura e as mudanças climáticas. Aí a gente não tem só a desertificação, mas a gente tem a perda de outros biomas. A gente tem a perda de outras regiões e isso afeta completamente a economia, a vivência, a cultura e a geografia do local. E se a gente descer aqui também, outro mapa aqui, no norte de Minas Gerais, na fronteira com a Bahia e na fronteira de Minas Gerais com o Espírito Santo, a gente começa a ver também o avanço do semiárido. Ou seja, o semiárido avançando na Mata Atlântica, avançando na Amazônia, avançando no Cerrado e avançando em todos os biomas. E isso é algo para se ficar preocupado. Quer dizer que, nossa, o semiárido vai vir até São Paulo vai virar Caatinga daqui a pouco? Não, não é isso.
A questão é você ver que ele está avançando, ou seja, as projeções eram verdadeiras, e nós temos possibilidade de desenvolvermos coletivamente políticas públicas ecológicas que vão diminuir esse avanço e vão ajudar a preservar os biomas, a cultura e a economia e a vivência das pessoas que estão nessas regiões. E aqui, ó, tem outro mapa, eles não são super definidos, que aí sim, sobre o avanço das regiões áridas. Ó, eu vou fazer a legenda primeiro para você acompanhar comigo. A cor vermelha mais escura são as regiões que estão sendo identificadas como áridas, que estão se desertificando. Cada vez mais o clima está parecendo com o clima de um deserto, como por exemplo o deserto do Saara ou o deserto de Atacama. O vermelho mais pro laranja são as regiões semiáridas, as regiões da Caatinga, é uma região parecida com a savana. As outras regiões são regiões de transição, ou a região mais branca são regiões subúmidas secas, que é o agreste. O que são regiões de transições? A gente aprende meio na escola, meio que um padrão para ficar mais fácil de entender, né? Os biomas têm definições bem fáceis, né? Que só existe Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Floresta Amazônica, e eu esqueci agora, desculpa, pessoas do Sul, bioma do Sul. Mas não é assim, tá? Quando a gente vai para um ensino mais superior, a gente percebe que os biomas não funcionam perfeitos assim. A gente tem alguns outros. Aí tem toda a discussão literária, toda a discussão dos geógrafos, eu não quero entrar nessa discussão. Mas eu vou usar o termo aqui para ficar mais fácil de entender. Tem outros biomas, ou se você preferir, subbiomas. Então, por exemplo, a gente tem área de transição. Então, por exemplo, que é uma área entre a Caatinga e a Mata Atlântica. A gente tem a área entre a Caatinga e o Cerrado. Porque não é perfeito, sabe? Nossa, eu estou aqui no Cerrado, daí andei 10 quilômetros, cheguei na Caatinga. Não, não é assim que o bioma funciona, tá ligado? Tem toda a zona de transição. Então a gente tem mata de cocais. Se você procurar aí no Google agora e digitar mata de cocais, você vai ver que é um bioma de transição. É uma região de transição. Agora eu vou ficar devendo, porque eu puxei de cabeça, não puxei do roteiro. Se eu não me engano, é uma região entre a Mata Atlântica e a Caatinga. É uma região de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga. Principalmente no litoral, que chama Mata de Cocais. Posso ter errado porque eu não tô puxando do roteiro, eu tô puxando da minha cabeça para te explicar que os biomas, eles não são tão fixos assim. As transições entre biomas não são fáceis. Tipo, estou na Mata Atlântica, mudei de cidade, estou no agreste nordestino. Não, não funciona assim, tá ligado? Então, ó, a gente percebe que essa região da Bahia, que deveria ser semiárida, está cada vez mais árida, desertificando, e esse árido está cada vez mais avançando. Tá vendo? E aqui as regiões do Agreste estão cada vez mais ficando em volta de regiões áridas e semiáridas. E aqui a gente começa também a ver um avanço do árido na fronteira da Bahia com Pernambuco, na fronteira e aqui no interior do Piauí e aqui na Paraíba. Então a gente começa a ver que o árido está avançando e está chegando no Nordeste. Uma previsão que já era feita há muito tempo. Um dos perigos que se falava há muito tempo sobre as mudanças climáticas. E aqui a gente tem mais um dado. Em muitos vídeos aqui no canal, em muitos reacts aqui no canal, eu falo que as hipóteses elas precisam ser confirmadas através de dados. E que vários dados vão levando você para a mesma hipótese e vão dando cada vez mais força para essa hipótese e vão transformando ela numa teoria científica. Quando algo chega a ser uma teoria científica, é uma verdade absoluta? Não. Mas é a hipótese que ganhou mais dados, a hipótese que ganhou mais volume de comprovações na realidade, e essa hipótese começa a ser cada vez mais verdadeira. Não quer dizer que é a verdade absoluta, a gente pode mudar muitas coisas na hipótese. Mas o que acontece? Diversos desses acontecimentos que estão rolando há alguns anos, sabe? Não é de hoje. É que a gente tá num ano de 2023 que aconteceram vários.
Mas desde a seca lá de 2014, sabe, que São Paulo passou, é que os acontecimentos o que ocorria eram mais esparsos, vamos dizer assim. Essas mudanças climáticas, esses acontecimentos climáticos estavam acontecendo o quê? De 4 em 4 anos, 5 em 5 anos. Então, passava-se tempo e a gente esquecia. Só que quando a mudança climática vai ficando cada vez mais intensa, vai ficar cada vez mais intensos esses acontecimentos. Então, as ondas de calor que estão acontecendo aqui no Brasil, e eu falo da temperatura da minha região não por um bairrismo, mas porque eu quero dar uma informação exata, não quero ficar especulando sobre os outros regiões de maneira errada. Quando eu falo de uma semana aqui em São Paulo vai ter uma média de temperatura de 39 graus, tô falando que essas ondas de calor vão continuar repetitivas, porque nós tivemos uma onda de calor parecida no inverno paulista. O inverno paulista que deveria ser seco e frio, não foi seco e frio. Teve partes do inverno que choveu mais do que deveria chover, e teve partes do inverno que foi calor mais do que deveria ser calor. Agora a gente tem um verão que deveria ser quente e úmido, mas que talvez seja muito mais quente do que deveria e muito mais úmido do que deveria, porque já tivemos uma tempestade bem no começo do verão e bem forte, com ventos muito fortes. Então, temos ciclones, temos onda de calor, temos tempestades, temos falta de chuva em regiões que são úmidas e deveriam chover o ano todo, como a região amazônica, e temos a desertificação. Coisas que já eram faladas antes, previsões que já foram feitas antes, lá atrás, no estudo da mudança climática, e com os dados, elas vão cada vez mais provando que a mudança climática feita pelos seres humanos no planeta Terra é cada vez mais fato da realidade que nós vivemos. E que se, como seres humanos, não pressionarmos cada vez mais políticos, não votarmos cada vez mais em políticos que tentem lutar contra a mudança climática, estaremos condenando o nosso futuro. Se a gente não lutar como sociedade pela freada das mudanças climáticas, não estou dizendo o discurso do aquecimento global, apesar de alguns meios sensacionalistas de comunicação fazer isso, estou dizendo que o planeta vai explodir amanhã, tá ligado? O aquecimento global, como eu falei para vocês, é algo que vai demorando tempo, sabe? Vai demorar muito tempo para explodir o planeta. Tô falando para não fazer nada? Não. Só tô falando que as consequências a gente vai colhendo de pouco em pouco e vai vendo o sofrimento acontecer de pouco em pouco. Então, por exemplo, com essa questão da aridez, o que vai acontecer? Muitas regiões, por exemplo, na Bahia, se a gente pegar, já tem problemas com falta de chuva, já tem problemas com a subsistência. Ou seja, tem problemas de pessoas que, ou infelizmente por conta de políticas públicas, não têm terra para produzir, ou sofrem para produzir por conta da falta de chuva. Ou estão numa região que é produtora, mas agora vai parar de produzir porque está cada vez mais calor e vai chover cada vez menos porque está se tornando deserto. Você vai ter o quê? A destruição de uma região, porque quando essa região virar deserto, as pessoas vão ter que sair de lá, não tem como sobreviver no meio do deserto. Você vai ter a destruição da cultura dessas pessoas, você vai ter a destruição geográfica desses lugares, que muitas vezes tem lugares históricos que vão ser abandonados porque as pessoas precisam sobreviver. Então eu estou falando aqui de história de religião, de história de quilombos, estou falando aqui de história de até sítios arqueológicos que vão ser abandonados porque as pessoas precisam sobreviver. É história dessas pessoas que vão ter que sair do lugar que elas não querem sair. E você vai ter uma imigração em massa para outras regiões, que vai acontecer primeiro dentro do próprio estado, depois vai acontecer nas fronteiras desse estado. Eu tô usando a Bahia não porque é o único, tá, gente? Mas de exemplo. E depois na região, depois para outras regiões, e a gente vai começar a ter o que a gente chama de imigração do clima ou refugiados do clima. Pessoas que precisam fugir das suas regiões, não porque elas querem, não porque está acontecendo uma guerra, mas porque não tem como mais elas sobreviverem. E isso
Não preciso dizer que é destrutivo, é traumático, é doloroso, é toda a destruição de uma região, de uma cultura, de uma sobrevivência, de uma economia e a longo prazo é uma destruição até e uma complicação do nosso próprio país em existência, porque a gente está falando de uma região do país que existe muito preconceito, mas que é de uma região totalmente econômica que desenvolve tecnologia, educação, economia para o nosso país. Estou falando de uma região que tem os solos, um dos solos mais férteis que nós temos no país. Então, a gente tem uma produção de riqueza agrônoma lá no Nordeste. E aqui eu estou falando como região, não para simplificar, mas porque abarca vários estados no Nordeste. Então, a gente vai destruir você, até numa visão preconceituosa, você deve achar que não vai ter influência nenhuma no nosso país, porque você deve ir para aquele pensamento preconceituoso de que no Nordeste não se produz nada, no Nordeste não tem nada. Eu venho aqui te dizer que não. Que o Nordeste, a gente depende muito. O Brasil, como um país, é interdependente entre todas as regiões. A gente tem que parar com esse pensamento de que só o Sudeste, ou só o Sul e o Sudeste carrega esse país nas costas. Isso é um pensamento bobo, ingênuo e que não estuda a verdadeira face da nossa nação. A gente depende de que todas as nossas regiões estejam saudáveis. Todas as regiões precisam estar saudáveis, porque a gente construiu um país que é interdependente entre todas essas regiões. E com as mudanças climáticas, infelizmente, uma dessas regiões vai sofrer muito mais do que as outras. As outras não vão sofrer? Vão sofrer também. Mas não se tem uma mudança tão drástica de bioma, de clima, de região. Então, é por isso que cada vez mais a gente precisa falar sobre esse assunto. Cada vez mais, como coletivo, a gente precisa lutar contra o aquecimento global. Cada vez mais a gente precisa frear essas mudanças climáticas para a gente reduzir os danos. Porque não tem mais como voltar lá para 0 graus. Já é definitivo. O aumento da temperatura em um nível já é definitivo. O que a gente tem que correr como sociedade é diminuir o aumento até certa temperatura destrutiva para algumas regiões do globo. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido informativo e bom de algum nível. Se você gostou do vídeo, não esquece do like, do comentário, de compartilhamento. Se você é novo, apareceu aqui pela primeira vez nesse canal, não esquece de se inscrever, beleza? Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!